Em todo tempo tu és tão bom. Olá, meu nome é Eliane Venuto de Paula Garcia. Final do ano de 2021, quando eu fazendo um autoexame, eu detectei um nódulo na mama esquerda e fiquei um pouco apreensiva quando eu mesmo detectei, mas quando chegou em janeiro de 2022, eu então comecei a dar andamento naquilo que eu já tinha descoberto. Fui ao médico, chegando lá, fizemos vários exames para detectar realmente o que eu tinha, e quando chegou em março de 2022, chegou num denominador comum e eu fui detectada que estava com um câncer na mama esquerda. Passei por vários momentos na hora que fiquei sabendo, preocupada, nervosa, ansiosa. A gente fica assim, sem chão. Mas no mesmo tempo, eu lembrei que eu sirvo um Deus, que Ele pode todas as coisas, é um Deus que vai além de tudo aquilo que a gente tem, que a gente sente, que a gente passa. Quando chegou em maio, no dia 3 de maio, eu fui operada. Tirou, um nódulo. Graças a Deus eu passei muito bem e tive uma recuperação ótima. Graças a Deus. Fomos dando sequência a tudo que nós já estávamos conversando. Quando foi em setembro, eu comecei a fazer quimioterapia. Nesse tempo, eu fiz quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. Quando chegou em setembro do ano seguinte, eu já estava liberada de todos esses processos e aí começou a fase da remissão. Graças a Deus, entrei em uma fase boa, porque eu trabalhei a minha cabeça. Quando eu estava nervosa, ansiosa com tudo, eu ligava o rádio e eu ouvia muitos louvores. E um dos louvores que mais me chamou a atenção foi aquela música Te Amo, Deus. Aproveitando, o ensejo, quero dizer para você, mulher, que não se intimide, faça o autoexame, que começa com as nossas próprias mãos, que nós podemos fazer isto. E se você for preciso, de ir para um médico, que você não tenha aquele medo de ir, porque muitas das vezes a gente encontra mulheres que ficam com medo de fazer um autoexame e até de fazer uma mamografia. Sabe por que eu falo isso? Porque tinha apenas 5 meses que eu tinha recebido um diagnóstico de uma mamografia que estava tudo bem. Quando chegou em dezembro, eu detectei esse nódulo. Eu não sei como que foi que isso aconteceu, mas eu sei que Deus poupou a minha vida e eu estou aqui para a glória e honra do nome dele. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oi pessoal, eu sou a Aline e hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho da importância desse mês de outubro, onde a gente explana a conscientização do tratamento e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Em 2022, eu recebi o diagnóstico dessa doença, um câncer de mama luminal B, que significa que ele é alimentado de hormônio, o hormônio que nós produzimos naturalmente. E foi assim, um choque muito grande, porque não é o sonho de nenhuma mulher lidar com essa descoberta. Mas eu aprendi que diagnóstico também não define ninguém. E aí, baseado nisso, com uma rede de apoio muito forte que eu sempre tive da família,
dos amigos e, acima de tudo, de Deus, eu superei, venci e hoje sigo minha vida pautada em muita esperança. Durante esse processo, essa jornada, essa caminhada, uma das coisas que mais me deu força para poder seguir foi a música. Então, no meu silêncio, a música falava por mim. Na minha dor, a música conseguia fazer com que eu caminhasse de forma mais leve. E durante todo o meu tratamento, a música me acompanhou literalmente todos os dias, todos os dias. Teve um período que eu, talvez pelo emocional tá abalado, eu perdi minha voz, eu fiquei afônica. E isso me incomodou muito. Quando eu perdi a voz, a sensação que eu tinha era que eu não conseguiria mais cantar. E aí eu conversava muito com Deus e falava: meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? E aos poucos a voz foi voltando e eu pude voltar a cantar. E quando a gente canta, a gente reza 2 vezes. E eu tinha muitas conversas com Deus durante todo esse tratamento, porque são dias muito pesados. E o mês de outubro, ele vem para alertar, porque o câncer de mama hoje, ele mata muitas mulheres ainda, mas talvez não pela sua gravidade. Claro que é uma doença grave, mas dependendo do estágio que é descoberta, quanto mais precoce, maior a chance de cura que nós temos. Então fica aqui o nosso apelo para este mês, que você se cuide, tenha preocupação com você, com seu corpo, porque o medo, ele vai fazer parte da nossa vida sempre. Esse medo não pode te paralisar para que você não procure, né? Porque quem procura acha, mas quem acha tem uma chance muito grande de cura. Então, fica aqui, né, nesse mês, a nossa campanha, a nossa conscientização para que todas as mulheres tenham esse cuidado. Tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir.